Submissão Espiritual, por Stephen Kang. Perguntas e respostas. Primeira pergunta. Você poderia explicar de forma prática como nos submeter sem obedecer? Vamos à resposta. Bem, se quisermos encontrar um caminho fora da obediência, então sinto muito sobre isso. Se realmente tivermos um espírito de submissão, se estivermos prontos para obedecer, esta será a atitude correta. Espero que não seja apenas um tipo de escape da questão, mas espero que seja um problema real. Posso colocar dessa forma? Se o Senhor realmente nos dá um espírito de submissão, então estamos prontos para obedecer, porque a submissão que não está pronta para obedecer é falsa. Temos muitos exemplos neste mundo. Exteriormente podemos nos submeter, mas na realidade esse tipo de submissão é falsa, não vem do interior. Está sendo pressionada e não é voluntária ou com prazer. Assim, quando consideramos esse assunto da submissão espiritual, na realidade o que queremos dizer é que o Espírito de Cristo está em nós, porque o seu Espírito é um espírito de submissão. Portanto, é algo voluntário, desejoso e prazeroso. É algo interior, não exterior. Lembro-me de que um dos escritos do irmão Ni, ele mencionou que neste mundo toda a questão da autoridade e obediência é externa, é objetiva, não é algo interior. Quando você exercita a autoridade, ela é uma posição, e quando você obedece a uma autoridade, é somente uma coisa objetiva. Mas quando realmente fomos ao Senhor, todas as coisas mudaram. Em vez de ser objetiva, ela se tornou subjetiva. A submissão se torna algo vindo do interior, e a obediência é da mesma forma. Você não apenas obedece a uma autoridade exterior, você está obedecendo a Deus. Tudo se torna subjetivo. E isso é real. Então, se realmente temos um espírito de submissão, espero que estejamos prontos para obedecer. Mas há ocasiões em que podemos nos submeter, mas não obedecer. Isso se aplica apenas ao homem e não a Deus. Quando você vai a Deus, isso é submissão absoluta e obediência absoluta. Nunca pense em tentar se submeter sem obedecer ou obedecer sem se submeter. Para Deus, devemos absoluta submissão, absoluta obediência. Mas porque a autoridade do homem é dada, não é original, é indireta, é para representar a Deus. Sempre que a autoridade delegada representa mal a Deus, então você tem esse problema. Se Deus colocou você sob tal autoridade, se ela representa bem ou mal a Deus, você deve se submeter. Por exemplo, o governo é estabelecido por Deus. Ele deveria representar a Deus para proteger o bem e punir o mal. É para isso que serve o governo. Mas suponha que o governo represente mal a Deus. Então, o que fazemos? Já que você está sob esse governo, tem de se submeter. Mas quando ele tenta pedir a você algo contrário a Deus, contra sua consciência, então você tem uma autoridade mais elevada para obedecer. Em outras palavras, você ainda obedece. Isso não significa que você não precisa obedecer, mas que obedece à autoridade mais alta. Você obedece a Deus. Os exemplos práticos que encontramos nas Escrituras estão no livro de Atos. Em Atos, capítulo 4, depois de aquele homem coxo ter sido curado, muitas pessoas cercaram Pedro e João, e Pedro começou a pregar a Cristo para eles. Quando estava pregando,
foram levados às autoridades eclesiásticas, representada pelo sumo sacerdote e os demais. Já que eram judeus, estavam sob aquele conselho eclesiástico, e ao serem levados diante daquele conselho, foram proibidos de pregar a Cristo. Então Pedro e João disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lemos isto em Atos, capítulo 4, versículo 19 ao 20. A atitude deles foi submissa, eles não se rebelaram, estavam dispostos a ser punidos e ainda assim tinham de obedecer a Deus. No capítulo 5, aconteceu a mesma coisa. Os 12 apóstolos estavam pregando e novamente foram levados ao conselho. Eles foram proibidos de pregar e a resposta deles foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, que verificamos em Atos capítulo 5, verso 29. Esse é o tipo de situação em que você se submete, mas não obedece. Isso não significa que você não obedece completamente. Significa que você obedece à autoridade mais alta. Assim, a obediência ainda está presente. Usando uma ilustração familiar, os nossos pais são a autoridade delegada de Deus. É por essa razão que as Escrituras dizem: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Suponha que seus pais lhe ordenem roubar ou matar. O que você fará? Ou suponha que seus pais lhe ordenem deixar a sua fé em Cristo Jesus. O que você fará? Você precisa manter uma atitude de submissão. Você não pode lutar contra seus pais. Não pode mostrar um espírito desafiador. Você ainda deve ser submisso, porque eles são seus pais. São a autoridade delegada de Deus. Você ainda está sob essa autoridade, mas pode gentilmente, suavemente dizer: sinto muito, mas não posso fazê-lo, porque é contra a vontade de Deus. E se os seus pais quiserem puni-lo, mansamente aceite a punição. Isso é submissão sem ser obediente a eles, porque você está sendo obediente à sua mais alta autoridade. Assim, você não pode separar a submissão da obediência. Na realidade, não há forma de se submeter e não obedecer. Se você se submete, tem de obedecer. Mas a quem você obedece? Essa é a questão crucial. Passemos à segunda pergunta. Por que é significativo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e não antes da fundação do mundo? Vamos à resposta. Embora seja uma questão teológica, penso que é muito importante porque o Espírito Santo é muito cuidadoso no uso das palavras. Somos muito descuidados, mas Deus é muito cuidadoso e a sua palavra é inspirada por Ele. Assim, toda palavra é usada cuidadosamente. O Senhor Jesus é chamado de o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, e essa é a única frase descritiva usada no Novo Testamento. Você não encontra em nenhum lugar no Novo Testamento que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Qual é a diferença? Antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios, Deus dispôs em si mesmo um propósito, que é congregar todas as coisas em Cristo. Este é o propósito eterno de Deus. E nesse propósito, Deus deve criar todas as coisas, para dá-las ao seu Filho, para que este possa ter a preeminência sobre todas elas. Este é o propósito de Deus antes da fundação do mundo. Porém, Deus não propôs que o homem cairia no pecado. Você percebe a diferença?
Se Deus tivesse proposto que o homem caísse no pecado e que seu Filho viesse para ser o Cordeiro para redimir o homem, então poderíamos dizer que não somos responsáveis por nossa queda. Deus é responsável, porque Ele o propôs dessa forma. Assim, lembre-se, a redenção não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a glorificação do Filho, a exaltação do Filho, a preeminência do Filho. Esse é o seu propósito. Mas depois que Deus concebeu esse propósito, houve um problema. Porque Ele é onisciente, conhece o futuro, conhece o fim desde o princípio. Para Ele não existe o passado ou o futuro, é sempre presente, porque Deus é eterno. Assim, depois que Deus delineou esse propósito e viu aquele problema, como tentamos usar palavras humanas para explicá-lo, o Filho deu um passo adiante e disse: Pai, vá em frente, quero ser este Cordeiro. Então o Cordeiro não pôde ser morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, antes que o mundo fosse criado, antes que o homem fosse criado, como o Cordeiro poderia ser morto? Não havia utilidade para isso. É por isso que as Escrituras sempre colocam isso desta maneira: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como por exemplo em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Depois que o mundo foi criado, então houve a necessidade de o Cordeiro ser morto. Penso que a coisa importante de ser notada é que não é apenas um jogo de palavras. Se fosse apenas um jogo de palavras, poderíamos ignorá-lo. Mas há uma verdade básica, real nisso. Certamente, para nós, a redenção é tudo, porque somos egocêntricos. Mas, para Deus, a redenção é, na verdade, uma medida curativa. Não é o propósito original de Deus. O propósito original de Deus está centralizado em seu Filho. Consideremos uma terceira questão. Por favor, elabore mais este verso. Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, que se lê em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Passemos à consideração da resposta. Mencionei que quando os filhos de Israel saíram do Egito, o primeiro inimigo que encontraram foram os amalequitas. Em Êxodo capítulo 17, versos 8 ao 16, está escrito: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Deus tinha libertado o povo do Egito para levá-lo para a terra prometida, mas o inimigo veio para destruí-lo no caminho. Em outras palavras,
A mão do inimigo não está apenas sobre os filhos de Israel, mas contra o trono de Deus. Ele quer frustrar, destruir a vontade de Deus para o seu povo. E o inimigo era tão forte que Josué não pôde vencê-lo. Mas graças a Deus, através da oração intercessória de Moisés, ele prevaleceu contra o inimigo. Assim, depois daquele incidente, Deus disse: escreve isto. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Isso quer dizer que a mão está sobre o trono de Jeová. Ele terá guerra com Amaleque de geração em geração. Esse é o pano de fundo. Com esse pano de fundo, nos dias de Saul, Deus deu-lhe um mandamento: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Assim lemos em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Saul foi até a metade do caminho, porque sentiu que seria uma pena destruir todas as vacas e ovelhas gordas. Ele destruiu todo o povo, mas deixou o melhor. Ele poupou o rei dos Amalequitas, Agag, e todos os melhores animais. É por isso que Deus disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Que lemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Por isso, os amalequitas representam a carne. A mão da carne está sempre levantada contra Deus, e ele está em guerra contra a carne, mesmo hoje. Enquanto permitirmos que a carne permaneça, ela estará contra o espírito. A mente da carne é contra a mente do espírito, e enquanto você permitir que a carne o domine, seu espírito sofrerá. Você não estará capacitado a alcançar o propósito de Deus na terra de Canaã, na plenitude de Cristo. Não lhe será permitido. E isso é muito verdadeiro em nossa experiência pessoal. O maior inimigo não está fora de você. O maior inimigo é aquele que está dentro de você. Por isso Martinho Lutero disse: não temo o Papa, mas temo o Papa que está dentro de mim. A carne precisa ser tratada. Você não pode permitir que ela permaneça. O que sempre fazemos é apenas permitir que o melhor permaneça. Concordamos em matar a carne má, mas não queremos oferecer a carne boa a Deus para servi-lo. Não é isso que todos nós estamos fazendo? Mas enquanto você permitir que a carne boa permaneça, descobrirá que a carne é carne e o mal virá também. Isso nunca muda. Aquele que é nascido da carne é carne. Assim, tipologicamente, também de fato, a lei de Deus é: a carne deve ir, deve ser combatida de geração em geração até o fim. Você tem, pelo Espírito de Deus, de fazer a carne morrer de geração em geração todo o tempo. Você não sabe quando ela se mostrará, mas graças a Deus, sempre que ela se mostrar, o Espírito Santo o lembrará, e então você a entregará à morte. Por isso era muito importante que os amalequitas fossem destruídos. Saul poupou Agag, e o resultado foi que ele foi morto por um filho dos amalequitas. Certamente existem outros exemplos nas Escrituras, mas não precisamos demonstrá-los. Há um significado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 33. E Samuel despedaçou a Agag. É evidente, Samuel ficou ao lado de Deus. Ele obedeceu. Ele deu atenção a Deus. Por isso terminou o trabalho que Saul falhou em concluir. Passemos a uma quarta pergunta. Deleita-te no Senhor. No serviço para o Senhor, como sabemos que Ele está satisfeito? Resposta:
Antes de tudo, é muito importante que vivamos ou sirvamos para agradar ao Senhor. Era a ambição de Paulo e é a nossa ambição como cristãos. Algumas pessoas dizem que depois de se tornar cristão, você não pode ser ambicioso, senão está acabado. No mundo, você precisa ser ambicioso para alcançar alguma coisa. Mas você sabia que nós cristãos somos as pessoas mais ambiciosas do mundo? Sim, não somos ambiciosos pelas coisas do mundo, porque sabemos que elas são apenas refúgio, mas somos ambiciosos de agradar ao Senhor. Nenhuma ambição pode ser mais elevada e mais difícil de alcançar do que essa. Você precisa colocar todo o seu ser nela. Ela deve ocupar todo o seu ser para ser completa. E essa ambição nunca chega ao fim. No mundo, você pode ser ambicioso para alcançar uma façanha acadêmica, e então a consegue. Mas depois de alcançá-la, o que acontece? É uma grande decepção. Mas se você é ambicioso para agradar ao Senhor, a sua ambição aumentará todo o tempo. Ela nunca chega ao fim. É maravilhoso. Assim, todo o nosso ser é para agradá-lo. Olhe para o Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 17. E Deus quer que sejamos semelhantes ao seu Filho. Certamente sabemos que a única possibilidade é pela sua vida em nós, não por nós mesmos. No serviço ao Senhor, como sabemos que Ele está satisfeito? Em primeiro lugar, sabemos que Ele está satisfeito se nosso serviço é a sua vontade. Em segundo lugar, sabemos que Ele está satisfeito se estamos fazendo este serviço no poder do Espírito Santo e não com nossa própria força ou sabedoria. Em terceiro lugar, sabemos que Ele está satisfeito porque sentimos a unção sobre nós. Sentimos sua presença conosco. Isso não é medido pelo que as pessoas dizem nem pelo resultado. É medido pela sua presença, pela sua unção. Podemos servir fielmente por 10 anos sem nenhum resultado, mas se a presença do Senhor está em nós, sabemos que Ele está satisfeito. Podemos ter grandes resultados, grande sucesso, porque somos muito capacitados. Mas se a presença do Senhor não está conosco, isso não é nada. É assim que sabemos. Consideremos a penúltima pergunta, a de número 5. O serviço pode se tornar uma rotina toda semana. Como podemos ser renovados e satisfazer ao Senhor? Resposta: bem, é verdade, há sempre esse perigo. Pode ser da vontade de Deus, pode ser que estejamos fazendo-o pelo poder do Espírito Santo e o Senhor esteja conosco. Mas quando se torna uma rotina, há sempre o perigo de gradualmente perdermos aquele toque do Senhor. Começamos a sentir que sabemos como fazê-lo. Assim, podemos começar na vontade de Deus, começar em seu poder, começar na sua presença. Mas quando se torna uma rotina, há sempre o perigo de perdermos o contato com o Senhor e estarmos por conta própria. E como renovamos isso? Para renová-lo, temos de voltar para o Senhor. Toda vez que entramos em uma rotina, devemos entrar com um novo contato com o Senhor. Se há esse contato, toda rotina é nova. Não precisamos mudar. Frequentemente dizemos, depois de ter feito algo uma porção de vezes, que ele se torna velho e ficamos cansados dele. Assim, precisamos inventar um novo estímulo. A carne precisa disso, mas o espírito não. Mesmo uma rotina pode ser viva e nova, desde que haja vida nela, desde que haja o espírito nela. Por isso, precisamos sempre manter o contato com o Senhor. Nunca chegue ao ponto em que você sente que pode fazer algo imediatamente. De fato, quanto mais o faz,
mas você sente que não pode fazê-lo. Então isso é importante. Atentemos à sexta e última pergunta. Em uma nova decisão no serviço, como sabemos que isso satisfará o Senhor? A resposta: com certeza você precisa buscar ao Senhor e compreender que essa é a sua vontade. Amém.